Hoje a gente vai falar de como você se prepara para a entrevista de emprego. Porque, gente, hoje, para você chegar na frente do recrutador, teve uma longa passagem ali do seu currículo. Você monta um currículo bem feito, você caprichou nas palavras-chave, você colocou lá, passou por um robozinho, porque geralmente é um robô hoje que faz a leitura do seu currículo. O recrutador leu, falou: essa pessoa é interessante, vou chamar ela para entrevista. E aí você chega no momento da entrevista. Então, imagina você chegar na entrevista e ficar aquela coisa esquisita, fria, você não se sentir confortável ali. Então, hoje eu vou trazer aqui dicas muito práticas, mas que vão te ajudar a muito sobremaneira aí no seu processo da entrevista. Vamos lá? Então, a primeira coisa, gente, que a gente tem que fazer é a lição de casa. Não dá para você chegar numa entrevista sem ter estudado previamente a empresa, o cargo ao qual você está concorrendo ali, né? Entender o cargo, entender o que está sendo solicitado, entender as competências, fazer uma varredura, um cruzamento do que o cargo está pedindo com as suas competências, com os seus entregáveis, com as suas experiências profissionais. Isso é muito importante você fazer esse cruzamento mesmo, certo? Outra coisa, é como saber quem é que vai entrevistar você no momento da entrevista. Se você consegue levantar ali o recrutador, o gestor da área, isso ajuda a gerar ali uma conexão, sabe? Porque você não vai assim, poxa, quem é que será que vai me entrevistar? Quando a gente consegue acessar a vida dessa pessoa na internet, de alguma maneira você percebe ali, né, olhando o LinkedIn, o que ela gosta, quais são os principais interesses dela, o que ela curtiu de repente encontrar ali algum amigo em comum. Tudo isso ajuda muito para te trazer esse conforto, para te trazer essa segurança, tá? E assim, eu acho que quando a gente vai para uma entrevista, a melhor coisa que você tem que ter clareza dentro de você é o que eu quero comunicar. Qual é a principal mensagem que eu quero deixar aqui, durante essa conversa, durante essa entrevista? Então, o que que você tem aí de entregáveis que é o seu ponto forte? São a sua organização, a sua iniciativa, o quê, certo? A sua maturidade emocional, o que você tem ali para agregar naquele espaço. Quando você tem essa clareza, então, do seu cargo, da empresa, da cultura da empresa, sabe ali mais ou menos quem vai entrevistar, de repente viu algum conhecido ali que pode trazer um pouco aí um conhecimento, um aprofundamento dessa empresa para você, você vai para o segundo momento, que é construir boas histórias, falar da sua experiência profissional mesmo, sabe? E assim, não adianta que às vezes num espaço ali de 30, 40 minutos, 20 minutos, 15 minutos, dependendo aí, né, do grau de urgência, do entrosamento, mas em média, sei lá, vai 45 a 1 hora, você dura ali uma entrevista, 30, 45, 1 hora nessa faixa. Quando você não vai dar conta de falar de toda a sua experiência profissional, você tem que pegar histórias boas, boas referências que você tem aí ao longo da sua jornada. Então dentro do seu cargo, dentro da sua área de atuação, você vai mapear o quê? Quais são os seus principais entregáveis, qual é o seu ponto forte, e isso você vai construir ali na narrativa, numa conversa para você apresentar no momento da entrevista. Então, o que que você faz bem? Assim, você aprende rápido? Você tem alguma especialização específica? Você tem um know-how em alguma área? O quê? Como que você vai discorrer isso e você vai comunicar isso no momento da sua entrevista, tá? E aqui eu vou trazer uma dica rápida para você. Você vai pensar em alguma situação que tenha sido desafiadora, em algum ambiente profissional que você tenha tido, né, tenha estado, você vai trazer a ação e o resultado que isso gerou. Então, você vai pensar em três pilares: desafio, ação e resultado. Qual foi o desafio que você teve, a ação que você teve e o resultado que isso gerou? Por exemplo, às vezes uma pessoa que acabou de entrar numa empresa que fazia o planejamento estratégico da empresa, só que ela ia mapear as informações e ela ia levar isso para o gestor dela. O gestor dela, no dia da apresentação que faria para os diretores da empresa, teve um imprevisto e não pôde apresentar. Logo, ele falou para a pessoa que fez esse documentou toda essa parte. Ele passou: "Ó, você que vai ter que fazer, porque eu não vou fazer". Nossa, ficou a minha cliente ficou morrendo de medo, fala: "Meu Deus, eu que vou ter que fazer isso agora, nunca tive com pessoas de tão alto escalão".
Foi com a cara e com a coragem. Fez a apresentação, não deixou a bola do gestor cair. O que que aconteceu? Em menos de 2 meses ela foi promovida e muito rápido, assim. Dentro da história da empresa, ela foi promovida ali absurdamente rápido. Então você vê, ela teve o desafio de ir lá na linha de frente, falar com os gestores de um assunto delicado. Ela cumpriu a função, então, o resultado disso foi o quê? Foi um impacto positivo, uma confiança no trabalho dela, e em menos de 2 meses ela foi promovida, entende? Então você tem que construir essas histórias aí dentro da sua jornada profissional, porque, gente, a história ela conecta. A história, ela leva emoção, ela vai trazer ali microexpressões faciais sua, de como você se comportou naquele momento, e tudo isso gera ali conexão e rapport com a pessoa que estiver entrevistando você, tá? Outra coisa, gente, tem que praticar essa conversa, tem que se ouvir, você tem que criar o hábito de ouvir a sua voz. E a melhor maneira que eu tenho de fazer isso, ó, trouxe aqui a minha filha, espelhinho da minha filha, para você se olhar no espelho e você ir lá, ó, é isso, eu fiz aquilo outro. Você trazendo isso para ir construindo essa naturalidade no momento em que você estiver, lá na frente do recrutador, tá. Então treino, pessoal. Outra coisa, tenha uma boa conversa, não é um interrogatório, responde fala, fala, responde, aquela coisa fria. Por isso que treinar no espelho te dá tanta desenvoltura, porque você se escuta, você cria repertório para de repente ali você se sentir mais à vontade. Então naquele momento da entrevista, você pode fazer uma pergunta, você pode também mapear ali o entrevistador, perceber se ele está reticente, se ele está frio, se ele está amistoso com você, né, obviamente que tem ali uma relação respeitosa, mas são detalhes ali que você sente como que está calibrando essa entrevista. Então você pode fazer perguntas, fazer ali perguntar alguma coisa relacionada à empresa, relacionada ao cargo, relacionada a desafios do cargo, certo? Tudo isso vai mostrando ali esse interesse e vai tornando esse momento mais fluido, menos pesado, sabe? Então, o quinto ponto aqui, falar de coisas difíceis, falar às vezes, assim, de um apagão da carreira, que de repente você, né, não terminou um MBA, não terminou um mestrado, por que que você fez isso? Então esteja preparado para responder essas perguntas difíceis, e geralmente eu gosto de orientar os meus mentorados a fazer isso em 2 camadas. A primeira, você tenta fazer uma resposta breve, rápida. Se aquilo não colou, você dá mais uma aprofundada, mas sem mergulhar, sabe. Você dá uma resposta rápida, não coube, você apresenta uma segunda camada ali, mas tenta mudar, tenta conduzir ali para ir para um segundo momento. Isso acontece muitas vezes até quando entrou com um processo seletivo. Ai, meu Deus, um processo jurídico, né, que entrou com um processo contra a empresa, isso pode acontecer. Então, por que que você processou a empresa, um processo trabalhista, e aí você comunica ali com leveza dentro do permitido, dentro do que é respeitoso para você falar sobre essa situação. Outra situação que acontece muito, de repente, assim, uma empresa que você ficou pouquíssimo tempo e de repente você saiu de uma maneira não muito amigável, tenta falar brevemente, não se estender nesse tipo de situação, tá? Vamos lá. Agora, gente, é uma coisa muito importante, né? Você travou, humaniza, respira. Eu estou entregando o meu melhor com os recursos que eu tenho. Acho que isso é a palavra-chave. Isso a gente tem que sempre deixar com a gente. Se você está indo engajado, fortalecido, entregando o seu melhor, se não saiu do jeito que você queria, tá tudo bem. Vamos para a próxima. A gente sempre vai para dar certo, a gente sempre vai para acertar. Mas der uma travada, algum momento ali algo sair de um jeito que você não gostaria, next, não se prende nas situações difíceis, parte para a próxima, tá? Veja o que está no seu controle e o que não estiver no seu controle, você deixa passar, tá certo?
Agora, uma dica também boa aí para as entrevistas online. Então, perceber o ambiente, um ambiente fechado, um ambiente arrumado, perceber som, a câmera, se tá tudo ali no lugar, se você vai fazer no celular, colocar uma boa base ali, gente, que eu já vi de história de celular que cai, porque a pessoa não colocou uma base ali quando fazer a entrevista, não dá, né, gente, por favor. Esses cuidados, esses detalhes, eles mostram quem a gente é, então tem que estar muito atento com relação a isso, tá. E aí para recapitular aqui os 5 pontos principais, vamos lá. Estuda a vaga, estuda a empresa, faça uma boa descrição, faça um bom cruzamento do seu currículo com aquilo que está sendo solicitado. Anote as 3 competências mais importantes que você tem aí no seu repertório, 3 a 5, para você construir histórias cativantes sobre como você usou, esses seus recursos, essas suas competências no ambiente onde você esteve, lembrando da regrinha. Desafio, qual foi a ação que você realizou e qual foi o impacto que isso gerou ali no seu ambiente profissional, tá? Outra coisa aqui, tenta criar ali uma frase, um gatilho ali para aquele momento da conversa. Oi, tudo bem? Boa tarde, estou muito feliz de estar aqui, estou animado para a nossa conversa. Algo que gere esse rapport, que gere essa relação amigável ali, sabe? Quebra esse gelo para não ser uma coisa tão dura, tá? Eh, Espelho, se treina ali no espelho, se você conseguir, grava, no celular, se grava falando você gesticulando para você também se conhecer e você ter memória aí de quem você é, tá. Gente, empregabilidade é treino, se vender é treino. Aliás, assim, acho que a maior habilidade que a gente tem ao longo da vida é se vender. Você se vende no mundo dos negócios, você se vende para o empregador, você se vende para os seus filhos, você se vende para o seu cônjuge, afinal, para alguém olhar para você e querer estar com você, vê em você atributos cativantes e especiais, e por isso você tem aí a sua relação amorosa. Então, a gente se vende o tempo inteiro, tá? E quanto mais você treina, mais natural esse processo se torna. É isso, espero que tenha te ajudado aí para você nunca mais travar nas entrevistas. Eu vou deixar aqui abaixo o link dos meus serviços, que é o meu kit, LinkedIn Vitrine, para você arrumar o seu LinkedIn, e a minha mentoria Carreira em Destaque. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, curta, compartilhe e eu te espero no próximo. Até lá, tchau!